boa tarde, como é que vocês estão? Espero que tenham passado o final de semana todos na paz do Senhor, bem, cheio de saúde e disposição. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa a vocês, porque esse vídeo era para estar enviando para vocês pela manhã, mas houve alguns probleminhas e não deu para eu enviar esse vídeo, tá certo? Aí eu tive que gravar outro e estou enviando agora para vocês. Já é sabido por vocês que na semana que vem nós teremos, né, uma avaliação diagnóstica. Logo mais Igor estará postando aí nos grupos, né, os conteúdos por disciplina que vocês devem, né, revisar para responder essa avaliação diagnóstica. E hoje a nossa aula será de revisão destes conteúdos. Hoje nós vamos fazer uma revisão de período e período composto por coordenação, tá certo? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui nossa aula sobre período. O que foi que a Pro falou para vocês de período? O que é o período? Período, né, é todo enunciado composto por uma oração que tenha sentido completo. Então, nós temos uma oração, nós temos um período. Esse período ele pode ser simples ou composto. Isso vai depender da quantidade de orações que nós temos. Como é que nós encontramos uma oração, professora? A partir do verbo. Não é isso? É o verbo quem determina a oração. Nós temos um verbo, nós temos uma oração. Nós temos dois verbos, nós temos o quê? Duas orações. Três verbos, três orações. Se nós temos o período composto por apenas uma única oração, nós chamamos esse período de quê? Período simples. Se nós temos um período composto de duas orações ou mais, nós temos um período quê? Um período composto. E isso depende do verbo. Exemplo, vamos dar um exemplo de período simples aqui. Eu viajei ontem. Eu só tenho um verbo, que é o verbo que? Viajar. Tá aí conjugado na forma viajei, não é isso? Então, se eu tenho um único verbo viajar, eu tenho uma única oração, portanto, esse período ele é simples. Mas se eu digo, ó, eu viajei ontem e cheguei hoje. Eu viajei ontem e cheguei hoje. Nós temos um outro verbo que é chegar. Então, eu viajei ontem é uma oração e cheguei hoje é outra oração. Portanto, nós temos presença de dois verbos, duas orações, sendo assim o nosso período deixa de ser simples e passa a ser o quê? Composto. Duas orações ou mais, nós temos o período composto. E nós temos também o período composto que por coordenação. O que é um período composto por coordenação, professora? É um período que tenha duas orações ou mais, não é isso? E estas orações, elas são independentes entre si. O período composto por coordenação quer dizer isso. Orações independentes, ou seja, uma não precisa da outra para ter sentido. Esse exemplo que eu acabei de falar, ó, viajei ontem e cheguei hoje. Se eu falar assim para vocês, ó, viajei ontem, todo mundo vai entender que eu viajei. E se eu disser para vocês só assim, ó, cheguei hoje, todo mundo vai entender também que eu cheguei de algum lugar hoje, cheguei hoje. Então, elas são independentes, as duas têm sentidos e uma não precisa da outra para ter esse sentido. Se eu disser separadamente, todo mundo vai entender. Então, isso que nós chamamos de período composto por coordenação, onde temos duas ou mais orações independentes entre si, ou seja, uma não necessita da outra para ter sentido completo. O período composto por coordenação, nós temos duas classificações. Nós temos o período composto por coordenação, com orações assindéticas, e nós temos as orações sindéticas. O que é isso, professora? Assindéticas e sindéticas. As assindéticas, né, são orações coordenadas que não utilizam de conjunção para ligar uma à outra. O exemplo que eu dei agora, eu usei a conjunção e. Olha, viajei ontem e cheguei hoje. Esse e é uma conjunção. Então, as assindéticas, elas não vão utilizar essa conjunção que eu utilizei. Eu vou dar um exemplo a vocês, ó.
Peguei a flor, beijei, joguei fora. Peguei a flor, uma oração, beijei, 2 orações, joguei fora, 3 orações. Percebam que entre essas orações eu não utilizei nenhuma conjunção para ligá-las. Normalmente, ao escrevê-las, eu vou colocar o quê? Uma vírgula. Peguei a flor, beijei-a, joguei fora. Então, eu tenho aí um período composto por coordenação de orações assindéticas. Assindéticas, porque eu não utilizei conjunções. E as orações coordenadas sindéticas, professora? Aí eu utilizo as conjunções. E a depender do sentido que essas conjunções, né, ele exprime, eu vou classificá-las em aditivas, adversativas, alternativas e conclusivas e explicativas. As aditivas, as orações coordenadas aditivas. O que são elas, professora? Elas vão, né, exprimir uma ideia de adição, de soma. Por exemplo, viajei ontem e cheguei hoje. Né? Eu fiz isso e mais aquilo. Então, olha essa ideia, né, de soma, de adição. As adversativas, como o próprio nome fala, elas são adversas, né? Ela tem um sentido de oposto, de oposição, de contrário. Exemplo: eu comi, mas estou com fome. Se eu comi, era para eu estar com fome? Não. Se eu comi, eu não tenho que ter fome, mas eu comi e estou com fome, mas estou com fome. Então, olha a ideia, né, de contrário, oposição. Comi, mas tenho fome. Então, a conjunção mas, né, tem o sentido nesta oração de quê? De contradição, de coisa oposta, contrária. Por isso, adversativa, coisas adversas. As alternativas, professora, as conjunções alternativas vão nos dar a ideia de quê? De alternância, de escolha. Por exemplo, ou eu viajo, ou eu compro roupas. Eu tenho que escolher, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Então, quando nós temos essa ideia, né, de escolha, de alternância, nós temos as orações coordenadas, o quê? Alternativas. Que elas aí são marcadas por algumas conjunções, como ou, ora, quer, entre outras. Nós também temos as orações coordenadas conclusivas. Conclusiva quer dizer o quê, professora? O próprio nome já diz por si só. Quando eu concluo uma coisa, o que acontece? Eu finalizo, eu dou um fim, certo? Então, as orações conclusivas, ela vai trazer essa ideia de fim, de, né, de algo que chegou ao final, está concluído. Exemplo: eu estudei, logo vou passar. Ou seja, acabou. É isso e acabou, não tem mais nada. Eu passei, logo vou estudar. Esse logo dá essa ideia de conclusão. Se eu estudei, a única coisa que resta agora é o quê? Passar. Então, estudei, logo vou passar. E nós temos também as orações coordenadas explicativas. O nome já fala, né? Traz uma ideia de explicação. Exemplo: eu estou doente porque tomei chuva. Ou seja, qual é a causa de eu estar doente? Eu tomei chuva. Então, essa é a explicação. Eu estou doente porque tomei chuva. Cheguei atrasada, pois o trânsito estava parado. Qual é a explicação de eu ter chegado atrasada? O trânsito está parado. Então, são essas, né, as nossas classificações das orações coordenadas, né, do período composto por coordenação. Nós temos o período composto por coordenação com orações assindéticas e as sindéticas. Assindéticas sem conjunção, sindéticas com conjunção, sendo ela classificada de acordo, né, com o seu sentido, com a sua ideia. Ok?
Então, essa, gente, é a nossa aula de revisão. Mas não se preocupem, porque eu vou fazer um material e vou enviar para vocês, né, poderem fazer essa revisão com mais calma. Voltem aos nossos vídeos, né, assistam as aulas novamente. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Eu não entendi essa parte do conteúdo, eu preciso que a senhora, né, defina um pouco mais. Que a gente vai fazer isso, se possível, a gente conversa, né, por videochamada. Mas não deixem a dúvida, né, permanecer. Me procurem, perguntem, porque eu estou aqui para responder e para tirar a dúvida de vocês. É necessário que vocês se esforcem para que vocês tenham um bom desempenho na avaliação diagnóstica que está, né, logo já para acontecer. Semana que vem já teremos essa avaliação diagnóstica. Então, por favor, qualquer dúvida, chamem a Pro. Fiquem com Deus, tenham uma boa aula, estudem bastante, não só para a língua portuguesa, mas também para as outras disciplinas, tá certo? Fiquem com Deus e um abraço.